Olá, graça e paz. Chegamos aqui para adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 12, que diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, choro, pranto, rasguem o coração e não as roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Aqui estamos para clamar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocá-lo enquanto está perto. Vamos orar? Deus querido, obrigado por esse tempo juntos aqui, ó Pai. Obrigado por esse momento de meditação, esse momento de invocação ao Senhor, de achegar-se ao Senhor, de rasgar o coração diante do Senhor, de chorar e clamar diante do Senhor, de colocar nossos corações, nossas vidas aos teus pés mais uma vez, de mais uma vez clamar ao Senhor as misericórdias do Senhor que têm sido derramadas sobre nós. Ó Pai, aqui estamos não na nossa força, mas na força do Senhor, não apenas na nossa decisão, mas sobretudo no recurso, na direção do Senhor, não apenas na nossa inspiração, mas na unção do Teu Espírito. Queremos aqui, ó Deus, hoje, receber uma porção dobrada do Teu Espírito, e nos alegrarmos no Senhor, e na força do Seu poder, em nome de Jesus, amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus, e logo depois da palavra, nós vamos ter um tempo de louvor, de música, de adoração. Estou pregando uma série de mensagens sobre personagens da Bíblia. Os personagens que tenho escolhido, as 3 mensagens que já preguei, são do Novo Testamento. E hoje, esta mensagem de hoje, que é o 3º domingo, um culto no qual nós falamos sobre missões, sobre evangelismo, sobre o plano de Deus de ir. Inclusive ontem aqui o pastor Hildo falou sobre indo. Então nós estamos indo, nós estamos em missão. Todo cristão que se converte, entra na missão, faz parte da missão, cumpre a missão, está em missão todos os dias. E esse que nós vamos falar hoje é uma pessoa aqui da Bíblia que pouco se fala, pouco se prega, mas é um personagem muito importante do livro de Atos, capítulo 8, nós encontramos aqui a história dele. Na verdade, o seu nome acontece pela primeira vez aqui na Bíblia, em Atos capítulo 6, quando aqueles 7 homens foram escolhidos pelos apóstolos e pela igreja ali, para servirem às mesas das viúvas helênicas. Então diz aqui que o parecer agradou a todos, e elegeram 7 homens. O primeiro foi Estevão, e o segundo foi Filipe. Vamos estar hoje meditando em Filipe. Leiamos aqui um pouquinho da história de Filipe, em Atos capítulo 8. Diz a palavra de Deus, no verso 1: e Saulo consentia na morte de Estevão, que foi a pessoa que nós pregamos no domingo passado. Naquele dia teve início uma grande perseguição. Hoje nós estamos vivendo uma grande pandemia, e aqui havia uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Era uma perseguição específica. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali.
As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Você que é um estudioso da Bíblia, você sabe que Samaria era uma parte mista, uma parte misturada de judeus misturado com gentios, e portanto os judeus não consideravam os samaritanos judeus. Mas diz lá no ministério de Cristo, nos evangelhos, que convinha ir até a Galileia, e Jesus então resolveu passar pelo meio de Samaria, propositadamente. E ao chegar ali em Samaria, à beira de um poço, chamado Poço de Jacó, ele se encontra com aquela mulher ao meio-dia. A mulher tinha vindo num horário diferente das outras para pegar água para si, e encontra ali Jesus cansado, sedento, e Jesus lhe pede água. Ela se admira, ele fala a respeito da vida dela profeticamente, ela se converte e se torna a primeira mulher a pregar a palavra de Deus ali em Samaria, com um resultado espetacular. Bom, isto não passou, isto evidentemente ficou marcado, até que surgisse um outro luzeiro dos céus de Samaria, chamado Filipe. Se você observar bem, Filipe não era um apóstolo, ele também não era um homem conhecido, ele era um dos 7. Até alguns que leem esta passagem dizem que aqui é a escolha dos 7 diáconos. Pois o que a gente verifica é que estes homens, se eles realmente foram designados diáconos, porque o texto não se refere à diaconia, né? O que o texto se refere aqui é que eles passaram a ministrar. A palavra diaconia é ministério. Eles passaram a ministrar ou a servir, se tornaram ministros, através do serviço às mesas. Mas assim como Estevão não se confinou a fazer somente o trabalho diaconal, Filipe também não ficou somente no trabalho diaconal. Ele extrapolou e foi ser um evangelista. Assim é, amados. Muitas vezes você tem um chamado de Deus, e às vezes você nem tem um chamado de Deus específico. Você está na igreja e diz: olha, o que derem para eu fazer, eu farei. Se for para limpar salas, eu limpo. Se for para lavar os pisos, eu lavo. Se for para fazer evangelismo de rua, eu faço. Eu estou aqui, eis-me aqui. Mas Deus tem chamado alguns para um trabalho específico. Nós entendemos aqui que basicamente ninguém enviou Filipe para Samaria, nem a igreja, nem os 12, ninguém das pessoas. Mas ele viu que ali tinha o quê? Uma oportunidade. Aliás, a oportunidade surgiu por causa da perseguição. A perseguição gerou dispersão, e essa dispersão ou diáspora fez com que Filipe fosse para Samaria, aproveitando essa grande oportunidade, porque a Bíblia diz: da fraqueza tiraram força, Hebreus 11. Lá no testemunho de José aos seus irmãos, quando descobrem que ele era José, José se dá a revelar aos seus irmãos. O governador do Egito era o filho de Jacó. José diz aos seus irmãos, quando eles pedem perdão: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. O diabo, Satanás, os seus servos lá da época, o Império Romano, fossem os judeus da época,
eles intentaram fazer o mal contra a igreja, mas o mal que eles intentaram, Deus o transformou em bem. Filipe entendeu isto. Ele não entendeu que era o fim da vida, o fim do ministério, que era o fim de carreira. Ele entendeu que era o começo da carreira. E ele entendeu que aquela perseguição era para algo maior, fora daqueles limites, daquela cidade de Jerusalém, onde tudo começou. Jesus nasceu ali, nas proximidades de Jerusalém. Jesus fez o seu ministério em Jerusalém, no entorno, e depois na Samaria, Galiléia, e depois volta para morrer em Jerusalém. E ali tudo acontece, né? Aquele derramar do Espírito Santo. A igreja nasce em Jerusalém, aquela igreja primitiva que nós temos tanto falado dela aqui, daquela comunhão excepcional, aqueles irmãos e irmãs doando seus bens e trazendo tudo aos pés dos apóstolos. De repente vem uma perseguição para que eles saiam da sua zona de conforto, do seu berço, do seu nascedouro, e levem essa luz a todos os povos conhecidos da época. Eu assisti há muitos anos atrás, talvez umas 3 décadas atrás, um missionário presbiteriano pregando num encontro em Campinas, missionário José Martins, que era do seminário em Patrocínio, Minas Gerais. E o missionário José Martins, que era um mestre da palavra de Deus, um educador, professor, ele disse o seguinte, ele fez uma descrição da história da igreja, focando a questão das perseguições ao longo dos séculos. E ele fala da igreja primitiva, quando que foi necessário que uma perseguição viesse para que eles despertassem e fossem cumprir o ide de Jesus: Jerusalém, Judéia, Samaria, Galiléia, até os confins da terra. E o professor José Martins encerrou a sua palestra da seguinte maneira: será necessário que Deus envie uma perseguição a nós, hoje, para que nós possamos nos dispersar e levar o evangelho a toda criatura? Essa é a pergunta. Filipe entendeu que era hora de realmente ir, e ele foi. E chegando ali, os sinais o acompanharam. Estes sinais hão de acompanhar os que creem em mim. Esse crer é mais do que crer, é crer e fazer, é crer e agir. Então, se você está no seu lugar de conforto, provavelmente você não vai ver nada, não vai acontecer quase nada. Mas a partir do momento que você sai e vai fazer a missão, os sinais começam a acontecer. Provavelmente ele, enquanto Filipe estava em Jerusalém, não estava acontecendo nenhum sinal, nenhum milagre. Mas quando ele sai da sede, ele sai lá da Meca, e ele vai para Samaria, imediatamente quando você coloca os teus pés na estrada e começa a cumprir sua missão, a missão de Deus, os milagres vêm por decorrência. Então ele vai e anuncia o quê? Ele anuncia Cristo. A mensagem do Evangelho é Cristo. A mensagem de Cristo é o Evangelho. O Evangelho é Cristo, Cristo é o Evangelho. É certo que a Bíblia traz muito a expressão, e lhes anunciava o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? É o Evangelho em todas as suas dimensões. Então ele vai e prega Cristo. Por quê? Porque Cristo tinha vindo, Cristo tinha morrido, Cristo tinha ressuscitado, e agora este sacrifício de Cristo, esse evangelho de Cristo, essa tarefa de Cristo, essa missão de Cristo, deveria ser anunciada a todos. Então os sinais acontecem. E o que acontece quando ele chega naquela cidade e faz o que Deus mandou ele fazer?
há um avivamento, chamado avivamento samaritano. E junto com as curas, com as conversões, com as libertações, vem também aqui, conforme o versículo, que no finalzinho, o versículo 8: e houve grande alegria naquela cidade. Quando o evangelho chega, a alegria chega. Quando o evangelho chega, a cura chega. Quando o evangelho chega, chega o poder de Deus. Ao continuarmos a leitura, nós vamos ver que havia ali naquela região um homem famoso chamado Simão, o mágico, que era conhecido como o grande poder. Versículo 10 diz que todos davam ouvidos a esse Simão, do menor ao maior, e diziam: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Eles entendiam que ele era uma divindade, que ele era Deus. Então veja, quando a verdade chega, a mentira se revela. Aqui estava o império da mentira, aqui estava o homem da mentira, aqui estava a mentira estabelecida como verdade. Quando a verdade chega através de Filipe, a mentira é desbancada. Já agora, este homem começa a crer no evangelho, e até é batizado. A Bíblia diz no 13 que o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Não sabemos se essa conversão foi real, foi legítima, foi autêntica, mas nós sabemos que ele estava ali no meio daquela euforia, daquela nova euforia. Porém, quando Pedro e João descem, quando Pedro e João sabem, a igreja sabe que está havendo todo aquele avivamento ali, eles mandam Pedro e João, versículo 15, chegando ali, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então, Filipe foi o evangelista de fato, o homem que chegou ali como João Batista, batizando, pregando, batizando, curando, libertando. Mas era necessário caminhar deste estágio inicial para um estágio maior, mais profundo. E quando Pedro e João chegam, eles impõem as mãos, e os irmãos de Samaria recebem o Espírito Santo, de acordo com o versículo 17. Esse tal Simão, admirado, oferece dinheiro para os dois apóstolos para comprar este dom. É aí que vem a expressão simonia, comprar o poder de Deus, ou trocar com Deus, recebendo bênçãos e dando-lhe dinheiro. Isso chama-se simonia. Começou com esse tal de Simão. E o que os apóstolos respondem no versículo 20? O seu dinheiro seja destruído junto com você. Mais ou menos numa linguagem popular, seria o seguinte: Simão, você e o seu dinheiro vão para o inferno. Seria mais ou menos isso. Mas o que Simão faz? Ele se arrepende, ele volta para trás e disse: orem por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Talvez não tenha sido arrependimento, mas tenha sido medo. E eles continuaram evangelizando muitas aldeias dos samaritanos. Veja que às vezes nós, quando começamos a ter êxito, a tendência é permanecer naquele lugar. Às vezes nós entendemos que alguém chegou para tirar o nosso lugar, que alguém até chegou e nos tirou da posição e faz com que a gente vá a outro lugar para ocupar nossa posição. Mas na verdade Pedro e João não fizeram isso. Eles apenas foram endossar o ministério de Filipe. Eles foram completar o ministério de Filipe. E aí então um anjo do Senhor, olha que interessante, um anjo do Senhor fala a Filipe: levante-se e vá para o sul. Um evangelista. O evangelista é aquele que passa, faz aquele movimento, congrega muita gente, converte muita gente, entrega ao pastor e vai embora para outra cidade.
E ele vai para o sul, onde ele encontra ali, a partir do versículo 26 está a história, ele encontra ali o tesoureiro da rainha de Candace. Estavam ali numa viagem entre Jerusalém e Gaza, cidade dos filisteus antigamente. E ele encontra esse etíope eunuco e começa a caminhar, ou até a correr ao lado da carruagem, e pergunta para ele no versículo 30, descobre que ele estava lendo a passagem sobre Isaías. Então Filipe lhe pergunta o seguinte, no 30, entendes o que lês? Ou você entende o que está lendo? E no 31 ele dá a cancha, diz, olha, eu não vou entender se alguém me não explicar. Era exatamente aquela passagem de Cristo ali de Isaías. Ele foi subindo como renovo, um cordeiro mudo, foi levado para o matadouro como ovelha, não abriu a boca, na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem poderá falar de sua descendência? Então o Filipe passa a explicar para o eunuco, e no meio da explicação, no 35, Filipe anuncia a mensagem de Jesus. Amado, você pode conhecer muito da Bíblia, mas se você não souber pregar o Evangelho, você provavelmente vai perder todo o seu trabalho de tentar explicar a Bíblia para as pessoas que não conhecem nem a Cristo, quanto mais vão saber o que você está falando. A gente precisa conhecer a palavra e falar da palavra, mas nós precisamos pregar o Evangelho. É a explicação clara do Evangelho que vai levar uma pessoa à conversão. É a explicação clara do Evangelho com um apelo que vai trazer a pessoa aos pés de Jesus Cristo. Filipe entendeu isso. Novamente ele apresenta Jesus aqui. E ao falar de Jesus, cheio do Espírito Santo, o que acontece com o eunuco? Ele mesmo diz assim, o que impede que eu seja batizado? Versículo 37, e Filipe responde, é lícito, ou é fato, é lógico que se você crê de todo o coração, você precisa e deverá e poderá ser batizado. E olha a declaração do eunuco no 37, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se no seu coração creres, e se a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Essa confissão não é apenas falar Jesus Cristo é o Senhor, mas é tirar do coração uma confissão de fé, um testemunho, dizendo, Cristo é Senhor da minha vida. Cristo é meu Senhor. Cristo é meu Salvador. Glória a Deus. E então a carruagem para, os dois descem, e Filipe batiza o eunuco. Veja que quem batiza são os pastores, mas aqui havia um homem completo. Filipe começou servindo as mesas, depois foi evangelizar, agora já estava batizando. Olha o progresso deste Filipe, fantástico. Sabe o que Filipe nos mostra, amados e amadas? Que ele estava pronto, não só para a tarefa que lhe tinha sido dada de diácono, como ele estava pronto para outras tarefas do ministério. Uma das questões que eu, pastor, já há quase 40 anos tenho, nos ministérios das igrejas que eu tenho passado, comecei em 2 comunidades carentes lá em Campinas, no meio da década de 80, depois abri a igreja próximo da Lagoa do Taquaral, no Parque Taquaral, fiquei 6 anos lá, fui pastor auxiliar na igreja Nazareno Ebenezer, no Taquaral, em Campinas, 3 anos, fui evangelista distrital por 5 anos, fui pastor em Vinhedo por quase 3, e estou aqui no Amanda, em Hortolândia, há quase 24 anos.
E eu ouvi muitas vezes essa frase quando convidei pessoas para exercerem funções ministeriais, ocupar cargos, concorrer a uma chapa, eleições, o nome, fazer parte da chapa de eleições na reunião anual no final do ano. Algumas pessoas me dizerem: não estou preparado. Outras pessoas disserem: mas eu não tenho capacidade. Ora, eu estava me perguntando hoje, quando é que nós estaremos preparados para as coisas importantes? Quando é que eu e você podemos chegar no momento da nossa vida e dizer: eu estou preparado? Na eleição passada da prefeitura de Campinas, a frase lema do candidato que ganhou a eleição foi: pronto para Campinas. Ele apresentava o histórico político e profissional dele, que realmente o referendava, mas só o tempo dirá. Quando é que eu e você poderemos dizer, ou podemos dizer, pronto para Deus, pronto para a obra, pronto para o evangelismo, pronto para servir as mesas, pronto para ganhar almas, pronto para trazer um avivamento, pronto para ir de um lugar a outro com êxito, pronto para ser usado por Deus? É isso que Deus deseja. Eu descobri que nem sempre nós estamos prontos, mas nós podemos sempre estar disponíveis. E lembramos daquela frase tão famosa: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Filipe foi escolhido por uma missão específica, que se ele não tivesse este arrojo, ele poderia ter ficado ali a vida inteira, servindo às mesas ali das viúvas, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, e Filipe nunca ia ser essa projeção, ele nunca ia entrar para a história dos Atos dos Apóstolos dessa maneira. Eu chamo este homem de o furacão de Deus. Na semana passada eu disse que Estevão era a metralhadora de Deus, e este foi o furacão que chegou em Samaria e houve uma convulsão, aquela cidade entrou em delírio. De repente todas as luzes caíram sobre Filipe, sobre a sua mensagem, e pá, uma explosão de poder naquele lugar. Deus finalmente foi para o meio daquela cidade através de Filipe e mudou a vida daquelas pessoas. Glória a Deus. Esse homem foi dando passos, Deus foi abençoando os seus passos, e Deus foi abençoando as obras de suas mãos. Nós precisamos entender, irmãos, que a obra de Deus não é somente Deus agindo através de nós, mas é também nós, com a nossa inteligência, nossa imaginação, nossos talentos, agindo a favor de Deus. Não é só que Deus faz tudo, eu sou um mero instrumento, mas eu sou um instrumento ativo nas mãos de Deus, que também uso minha inteligência, minhas capacidades, minha experiência, para incrementar o trabalho que eu vou fazer, que eu estou fazendo. E essa iniciativa humana, esse envolvimento da parte humana é necessário. Às vezes você e eu, nós conhecemos pessoas tão inteligentes, tão capazes, mas elas não conseguem utilizar a sua inteligência, seu potencial. Parece que está sempre ali tímido. Aquele potencial todo ali é como se fosse uma mina de ouro, que a pessoa não consegue tirar uma lasca. Me lembro de um homem, um senhor conhecido nosso de muitos anos. O pai dele havia deixado uma fortuna para ele, para a família. Eles eram donos de uma cidade aqui do interior de São Paulo, e eu evangelizava aquele homem, orava com ele, na cidade dele, no escritório dele. E ele disse para mim: olha, eu estou praticamente quebrado, eu estou sentado em cima de uma fortuna, e eu não consigo sacar esta fortuna para pagar. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós olharmos para nós
nós vamos ver que Deus já nos deu dons e talentos e capacidades fantásticas, mas que de nada servirão se nós não as usarmos criativamente, dedicadamente, disciplinadamente, sistematicamente, progressivamente. Por isso que o Senhor diz: multiplica os teus talentos. A gente prega e sempre acaba caindo nesse assunto, né? Como Deus pode me usar melhor? Como eu posso ser melhor para Deus? Como Deus pode fazer uma obra grande através da minha vida? Ore assim, peça isto, creia assim, e você terá grandes surpresas. Ore comigo. Senhor Deus, muito obrigado pela pessoa de Felipe, que hoje mais do que nunca se torna um referencial para a minha vida, tanto em nível pessoal como em nível ministerial. Peço a Deus que o Senhor me ajude a servir as mesas, a pregar o Evangelho, a curar os enfermos, a libertar os possessos e também operar sinais e pregar este Evangelho e trazer o avivamento. Eis-me aqui, usa-me a mim, sou teu, faça um trabalho através de mim, estou no seu altar, sou propriedade do Senhor, usa-me, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar e adorar ao Senhor, através do irmão Judson. Graça e paz, irmãos e irmãs, amigos, que podemos nos entregar nossas vidas ao Senhor Jesus nesta noite. Porque Ele é o Deus de milagres. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama, Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre,
minha esperança é meu mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama, Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, minha esperança é meu Mestre. Oh, aleluia. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mais submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, entregarei, tudo entregarei, entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, entregarei, tudo entregarei, entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amados, glória a Deus. Tudo entregarei, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Esta é a sua oração, é o seu desejo, é a sinceridade do seu coração para com Deus. Agora é o tempo. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não feche, abra, dizendo: Deus, Deus, assim como o Senhor usou Filipe em Atos 8, 9, usa-me a mim. Assim como o Senhor tem usado a muitos,
Eu quero ser um instrumento do Senhor. Quero orar com você e todos nós a respeito da pandemia que nós atravessamos. Muitas vidas estão sendo ceifadas, muitos estão agora entubados, muitos estão se recuperando nos seus lares de sequelas provocadas pelo coronavírus. Muitos estão de luto, muitos estão num hospital querendo ver seus parentes, muitos estão aguardando uma vaga. Só Deus, nesse tempo, para nos trazer consolo e esperança, no meio de tantas notícias tristes. A primeira canção que nós cantamos aqui é do irmão Lázaro, que partiu para estar com o Senhor. E ele cantava: ainda bem que eu vou morar no céu. E foi mesmo. Mas a família ficou. E a família precisa das nossas orações, bem como todas as famílias. Una-se a mim e oremos agora. Deus, muito especialmente oramos por todos que estão sendo atingidos por esta pandemia, pelas famílias atingidas, parentes, marido, esposa, avós, filhos, sobrinhos, primos, pessoas de várias idades, até mesmo crianças, ó Deus. Nós lamentamos, ó Deus, a multidão dos mortos. E nós pedimos pelos que ficaram, para que eles sejam consolados no meio dessa angústia, dessa perda, dessa saudade, desta aflição. Ó Deus, socorre-nos, ó Pai. Socorre o Brasil, a humanidade inteira, todos os continentes. Ó Deus, nós lemos aí em Joel que o Senhor pode passar e deixar uma bênção, ou muitas bênçãos. Nós precisamos das tuas bênçãos, dos teus livramentos. Precisamos que o Senhor nos guarde do mal, que o Senhor preserve nossas vidas segundo a sua vontade, ó Pai. Queremos fazer nossa parte, mas também queremos agora orar, Pai, pela sua igreja espalhada nos quatro cantos, pelos teus pastores, missionários, evangelistas, diáconos, líderes de ministérios locais, distritais, globais. Abençoa o seu povo, ó Deus, em toda a terra, e os que não são teus ainda, também os abençoe, os livres, os guardes, os salves do pecado, da condenação e da morte eterna. Que esta pandemia traga um grande movimento de avivamento espiritual, um grande movimento de busca do Senhor. E nós pedimos que o Senhor, a sua mão, estenda-se sobre nós e haja a sombra do Onipotente, e nesta sombra do Onipotente nós estejamos escondidos, porque Tu és nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, tenha misericórdia de ti, te dê a paz. Eu convido você a divulgar este culto, esta página Nazareno Jardim Amanda. Está veiculado pelo Facebook, mas também todos os cultos que gravamos na quinta às 18, sábado às 18 ao vivo e domingo às 18, está veiculado no YouTube. Peço que você propague essa página, esse endereço. Quando você entrar no YouTube ou na página, deixe o seu like. Se não é inscrito, se inscreva, ativando o sininho. Deixe o seu comentário também, que é muito importante. E se você é membro desta igreja, não esqueça que as suas contribuições são muito importantes. Tanto seus dízimos, suas ofertas, como também os alimentos, e também as ofertas missionárias, e para os departamentos, Escola Bíblica, Missões e Jovens. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, te amamos. Uma excelente semana, paz seja sobre ti e em ti. Deus te abençoe,
Fique na paz do Senhor Jesus.